Hoje, dia 1º de novembro. 1º de novembro, hoje é o primeiro dia de novembro e nós estamos aqui como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor já tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, porque o Senhor tem criado toda uma condição, nos capacitado, nos livrado do mal, nos protegido, nos guardado, conforme diz a palavra, né? Debaixo das suas asas, escondidos à sombra do Onipotente. E nós estamos aqui, domingo, dia 1º de novembro de 2020. E estamos sempre lendo a palavra, pensando um pouquinho, cada dia uma porção, um pequeno trecho da palavra e sempre pensando, meditando e assim desenvolvendo a nossa relação com Deus, conhecendo o Senhor cada dia mais. E eu quero continuar lendo com vocês o livro de Mateus, no capítulo 5, né? Já falamos de tudo, do caráter de Jesus Cristo lá nas bem-aventuranças, depois da influência cristã, ou seja, nós estarmos influenciando, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sal porque sai de dentro para fora, não é uma postura externa, mas é uma postura interna, é o meu sentimento. Luz por quê? Porque vai refletir, né, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e principalmente aquilo que eu vivo. E aí eu serei luz. E a partir daí, o Senhor Jesus começa a revisitar a tradição, né? Como diz aqui, ouvistes o que foi dito aos antigos, né? E na verdade, no hebraico, na verdade não, confirmando isso, no hebraico diz: vocês ouviram o que os sábios da Torá falaram, né? Então, Jesus, a partir desse comentário ou dessa interpretação da lei através dos maiores sábios da época, que eram Hilel e Shammai, né? E ele começa a partir daí, usando como exemplo, de maneira parabólica, ele começa a pontuar o que significa esse caráter cristão no dia a dia, no cotidiano, em relação à sociedade, em relação à família, em relação ao casamento, em relação às relações interpessoais, e o Senhor vai com isso fundamentando, né? Colocando raízes no nosso fundamento, na nossa plataforma de vida que escolhemos, que optamos por viver, né? Bom dia, Bispo Antônio, Deus abençoe o senhor, Suzy, Priscila, toda a família, em nome de Jesus. Então vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 38. Versículo 38, que diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olha, ninguém, em nenhum momento, pensou em pregar dessa maneira como Jesus. Porque ele está cada vez mais paradoxal, né? Ele começa: bem-aventurados os que choram, quer dizer, feliz o que chora. Depois ele diz: bem-aventurado que tem sede e fome de justiça. Por quê? Porque está com falta de justiça. Porque está sendo injustiçado. Ou então está acompanhando a injustiça de maneira coletiva e ele está com sede de justiça. Depois diz assim: bem-aventurado o manso, ou seja, em outras palavras, aquele que se permite, vamos chamar, ser violentado na sua opinião, na sua maneira de ser, na sua maneira de viver.
E a Bíblia chama ele de bem-aventurado, quer dizer, começa paradoxalmente. E a cada verso, a cada versículo, parece que esse conflito entre o nosso sentimento e o interesse de Jesus Cristo estão cada vez mais díspares, né? Cada vez mais conflitantes. Não tem amálgama, não tem conexão. Como? Agora, o Senhor Jesus prega a respeito, de uma maneira incisiva, confrontando aquilo que os antigos ensinavam, ou, né, interpretavam, melhor dizendo, porque ensinaram a lei, né? E os antigos não é que eles se desviavam da lei, eles ensinavam a lei, só que na interpretação aí que estava o problema. E aí Jesus fala, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então eu vou ler aqui em Êxodo 21, da onde o Senhor Jesus tirou essa base de argumentação, né? Então vamos lá. Êxodo 21, 24. Êxodo 21, 24. Com certeza, em algum momento você já leu essa passagem. Mas vamos ler para que não haja nenhuma dúvida. Êxodo 21, 24. Diz assim. Moisés, compilando a lei ditada pelo Senhor, diz aqui, versículo 23 de Êxodo 21. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Bom, agora está o problema aqui. Porque Jesus está contrário à lei ou Moisés está contrário a Jesus? Aqui está o cerne daquilo que eu quero falar com você hoje, né? Que é essa falta de conexão à primeira vista. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20. O Senhor Deus fala a Moisés e ao povo também. Já te expliquei, né? Por que chamam 10 mandamentos. Chamam 10 mandamentos porque é Deus falando para com o povo. O restante dos estatutos, dos preceitos, é Deus ditando a Moisés, que depois repassa ao povo. Por quê? Porque Deus não quis falar tudo diretamente ao povo? Não, não é isso. É porque o próprio povo falou, nós somos limitados. Tememos ao Senhor, a sua voz, a sua glória. Nós não podemos suportar. Então, Moisés, que o Senhor fale a você e nós ouviremos a você. Ou seja, quem estabeleceu um limite não foi Moisés e não foi Deus, foi o povo. Mas os 10 mandamentos, Deus falou diretamente ao povo e também a Moisés, claro. Daí a diferenciação entre a lei de Moisés, os 613 estatutos e os mandamentos. Dito isso, então, vamos continuar mais um pouquinho. Os 10 mandamentos são chamados, Lutero chama de lei moral. Por que lei moral? É de mim para com Deus, é de mim para com o meu próximo. É de mim para com a comunidade, para com a sociedade. Por que lei moral? Porque cabe a mim obedecer. Cabe a mim prescrever. Cabe a mim me basear, me manifestar. Então, é chamado lei moral. Quando você vai para Êxodo 21 e Êxodo 22,
E Lutero fala de maneira didática assim, muito bem colocado. Ele chama de lei civil. Então, ele de maneira didática, apenas para a gente entender, lei moral e lei civil. Quando ele coloca essa separação de maneira didática, para que a gente entenda, para que a gente possa absorver de uma maneira mais segura, mais equilibrada, então a lei moral é uma coisa e a lei civil é uma outra coisa. Claro que fazem parte do cotidiano do povo de Deus, mas são separadas. Por quê? A lei moral sou eu para com o meu próximo, sou eu para com o meu Deus. São os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. A lei civil são as leis de comportamento em relação à sociedade, né? A gente chama isso de ética. O que é ética? Éticas são, fala de maneira assim bem, né? Bem simples, mas o que significa ética? Ética significa um conjunto de regras onde aquele grupo de pessoas concordam. Esse conjunto de regras passa a ser observado pelas pessoas. Daí vem a moral. O que é moral? Moral é o resultado da ética, né? Então, ali o Senhor está falando de maneira ética, para que as pessoas consigam conviver em sociedade. E isso é chamado de lei civil. Então, o Senhor faz essa separação muito claramente. Êxodo 20, lei moral. Êxodo 21 e 22, lei civil. Então, quando a gente vai para a lei civil, diz aqui em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 21, aliás, eu ia procurar, mas já li. Então ele fala ali, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vida por vida. Por que lei civil? É onde se enquadra as nossas leis de sociedade. Por exemplo, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição. O que é uma Constituição no país? É o conjunto de regras que vão nortear aquela sociedade, que vão estabelecer o modo de vida daquela sociedade em comunidade, em coletivo. Então, o que diz, por exemplo, o Código de Trânsito? O Código de Trânsito fala que vamos dizer assim, 2 carros só podem andar numa rua se for 2 mãos, uma mão que vai e uma mão que vem. Mas o Código de Trânsito estabelece que em alguns lugares é só uma mão, ou em direção ao centro ou em direção ao bairro. Né? Mas se um carro resolver ir na contramão, ele estará desobedecendo um código de trânsito. Por quê? Porque para que nós possamos viver bem, essa rua não pode ser, segundo as autoridades, segundo os engenheiros, né, do Código de Trânsito, lá que representam o Código de Trânsito da nossa cidade, ou do nosso bairro, ou do nosso país, aquela rua só pode ser de uma mão só. Porque se tiverem 2 mãos, vamos dizer, o morador daquela região corre risco. Então, quem desobedecer a esse Código de Trânsito está descumprindo com uma lei. Ele vai sofrer penalidades por causa disso, porque ele está descumprindo, desobedecendo. E assim com tudo. Então, o que aconteceu, só para você entender por que Jesus toca nessa situação, e Jesus está falando principalmente sobre a relação, né, de um para com o outro, o pensamento, o sentimento, e está falando também da relação de um para com a sociedade. Então, por que Jesus está falando e tocando nesse assunto como exemplo? Porque havia nos religiosos da época, do tempo de Jesus, o seguinte: nós vamos usar a lei civil
para nos justificar em relação à lei moral. Então o que estava acontecendo? Os religiosos interpretavam assim: se é olho por olho, dente por dente, vida por vida, queimadura por queimadura, então fulano de tal me fez isso, principalmente os religiosos, né? Aqueles que são investidos de autoridade. Parece que a gente já conhece um grupo assim, né? Que para eles pode tudo, para os outros não pode nada. Era o que exatamente estava acontecendo no tempo de Jesus. Então eles faziam o quê? Eles faziam um negócio, falavam qualquer coisa, e principalmente na falcatrua do negócio, eles falavam: ah, você fez isso comigo? Então eu tenho aqui minhas testemunhas, que são os outros religiosos, eles estão aqui ratificando aquilo que eu falei para você, então você vai pagar com a tua vida, ou você vai pagar como criminoso, ou então você vai você será levado a ser um escravo meu, sua família será escrava minha, porque você descumpriu com o acordo. E isso estava assim, era uma falta de justiça, era uma falta de hombridade, dignidade, de verdade. Eram pessoas, né, venais, pessoas mentirosas, a partir dos religiosos da época, a maioria deles. Então, quando Jesus fala: ouvistes o que os antigos falaram, ou seja, ouvistes o que a tradição rabínica tem ensinado, olho por olho e dente por dente. Na verdade, Deus nunca falou isso. Deus nunca concordou com a vingança em nenhum momento. Mas a tradição rabínica estava levando para um lado da lei que o Senhor não havia ensinado. Tanto é verdade que ele fala aqui em Deuteronômio, acho que é Deuteronômio 10, deixa eu ver aqui. Deuteronômio 10 diz aqui o seguinte: Deuteronômio 10. Ah, não é não. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio 19, perdão, 19. Deuteronômio 19, versículo 21. Desculpe. Diz assim: não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas depois Levítico 24, 20. Poxa, eu errei na Levítico 24, 20. Espera aí. Eu vou procurar esse texto, mas o Senhor diz o seguinte: não vos vingueis dos vossos irmãos, antes amai ao teu próximo como a ti mesmo. Depois eu procuro esse texto e leio para você. Então, o que o Senhor está falando é o seguinte: a ordem dele, que não deveria haver vingança. Então, o que Jesus está falando na verdade, ele está organizando as situações. Por que ele está organizando? Porque as pessoas tinham extrapolado. E as pessoas estavam se vingando, porque elas estavam usando a lei civil, que era a convivência em sociedade, trazendo para si, e eles se utilizavam como uma tábua de justiça. E se vingavam dos outros, só que os outros não podiam se vingar deles, eles podiam se vingar de todos os outros. Então, quando Jesus fala: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E outros aí depois, século XII, século XIII, São Francisco de Assis, por exemplo, com toda a sua equipe de trabalho, né, que depois se transformou em ordem, né, na cultura católica, né, a ordem franciscana, eles pegam e já vão para um outro extremo.
Eles tomam isso que Jesus fala e transforma em lei civil. Então, seria assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. E a qualquer que demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aí você fica assim: puxa, mas o que eu faço então? Como é que eu devo viver se Jesus está trazendo uma ordem? Se é o mandamento? Se é a lei de Moisés revisitada por Jesus num nível mais profundo, como é que eu faço? Como é que eu tenho que viver? Então é assim: se eu não souber separar a lei civil da lei moral, eu vou ficar em confusão. Por isso que eu creio que Lutero foi muito sábio quando ele escreveu a respeito. Porque ele diz o seguinte: na lei civil existe o policial, né? Existe ele chama de reino do império, né? O reino do imperador. No reino do imperador existe o policial, existem as leis, o policial está armado, o policial vai defender aquela comunidade, aquela sociedade, aquele grupo de pessoas, aquele bairro, aquele município, aquela região. Por quê? Porque existe uma lei civil. E dentro da lei civil é necessário ter a figura do policial, é necessário ter a figura do delegado, é necessário ter a figura, né, do juiz, do promotor, do advogado, né, do promotor, que é o advogado de acusação, do advogado de defesa. Enfim, é necessário ter uma estrutura para que aquela sociedade possa conviver ou tentar conviver em harmonia entre os seus pares, entre os seus moradores, entre as suas comunidades, entre a sua sociedade. Então essa é necessário, porque se eu pegar ao pé da letra, então vai ser assim: o ladrão veio me roubar. Aí ele veio me roubar, sei lá, um par de tênis. Aí eu falo para o ladrão, mediante o que Jesus está falando, se eu pegar ao pé da letra, mediante o que Jesus está falando, ele vem me roubar um tênis. Aí eu falo assim: o ladrão, faz o seguinte, você só está me roubando o tênis, mas esse tênis não é o melhor. Eu tenho um melhor lá em casa, vamos comigo? E você aproveita, me rouba o tênis, me rouba a roupa, me rouba tudo, televisão, leva tudo embora, né? Por quê? Porque o que Jesus está falando, que se alguém me tirar uma túnica, eu devo dar-lhe não apenas a que ele me tirou, mas dou a outra que eu tenho, a minha de reserva, né? Eu já falei para você que naquela época a roupa custava muito caro. Então uma roupa de linho, por exemplo, a roupa de Jesus, que era uma roupa de linho porque ele era um rabino, e para se confeccionar uma roupa de rabino tinha todo um cerimonial, né? A roupa significava muito. Então uma roupa, por exemplo, a roupa de Jesus, com certeza custava o valor de um carro novo. E não era um carro chamado de carro simples, não. Um carro mesmo. Então a pessoa já tinha uma túnica. Se ela tinha duas, então ela já era considerada classe média. Não era média baixa, mas era de média para média alta. Então ele está falando: se vier te roubar uma túnica, deixa levar a outra. Mas Jesus está falando na relação moral, na minha relação para com o meu par, para com o meu familiar, para com o meu conhecido. Não na minha relação para com a sociedade. Está me entendendo? Não na minha relação em relação ao código, né? Civil, mas em relação ao código moral, na minha relação familiar, na minha relação com aqueles que eu conheço. Se alguém da minha parte, né, e ele está dando parabolicamente o exemplo, né, se me bater no rosto, eu dou outra face. Claro que é uma figura de linguagem, é uma metáfora, né? Por quê? Porque se alguém te insultar, ou seja, te humilhar,
Alguém bater no rosto, naquela época o sentido era humilhação. Se alguém te humilhar, deixa te humilhar, deixa falar. Não revida não. Em outras palavras, se ao que demandar contigo, eu esteja contigo, andando com você. Não é um estranho, alguém que veio roubar, né? Um estranho que está dentro aí do ambiente do Código Civil. Não é esse. Mas é o demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ou seja, ele tirou a túnica, ele fez alguma falcatrua, é teu amigo, hein? Mas te enganou, levou dinheiro teu, levou condição financeira, material, algum equipamento que ele pediu emprestado e levou e não entregou, então quebrou e não devolveu. Então é esse tipo de relação que causa raiz de amargura. É esse tipo de relação que causa cisão no relacionamento, causa ressentimento. Então o Senhor Jesus fala que não é para se vingar, mas que pelo contrário. E se essa pessoa ainda quiser andar com você uma milha, anda duas. Ou seja, seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa cordata, que não busca a vingança. Por quê? Porque a nossa natureza é de vingança. Né? Por exemplo, você que já cuidou de criança, ou você que já teve filho, né? Nós que temos filhos, já tivemos filhos, hoje os filhos, né? Talvez como eu, os filhos já são jovens, mas já foram criança. E quando a gente é professor de escola dominical, em escola bíblica, de criança é isso. Se você junta duas crianças pequenininhas, pode ter 2 anos, 1 ano e pouco, deixa 2 juntos, cada um com uma bola e cada um com um carrinho. Deixa os 2 sozinhos lá. Mas não vai dar 15 minutos para eles estarem se batendo. Por quê? Porque é natureza humana. A nossa natureza humana é uma natureza de vingança. A gente pode nem dar o braço a torcer, mas que é uma natureza humana, de nós nos vingarmos. Então Jesus está falando não de um ato de disciplina, não para que a Bíblia não é um livro de autoajuda, que fala assim, né, como esses livros de autoajuda, olha, medita, faz yoga, faz isso, faz aquilo, fica fazendo, né? Não é isso. O que Jesus está passando é uma ordem dentro do reino dele. Que eu e você, nós temos que controlar, dominar o nosso sentimento de vingança. Ponto. É isso que Jesus está falando em outras palavras. Te contei a história, te contei o ambiente, mas é isso. O Senhor está falando, não pague o mal com o mal. Está lá escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Por quê? Porque quando eu venço o mal com bem, eu estou bloqueando, eu estou obstruindo o mal através do bem. Na minha atuação, eu incorporo o bem a despeito daqueles estarem fazendo mal para comigo. É isso que Jesus está falando. Por que o Brasil está assim? E porque eu sempre falo para você que a igreja, ela é responsável, também contribui para que o Brasil esteja nessa situação que está. Por quê? Porque a igreja, o povo de Deus, eu e você, precisamos desenvolver a capacidade de pagar o mal, né, que nos fazem com o bem. Nos falta transbordar de bem, porque é a única arma que vence, inocula e bloqueia o mal. É por isso que Jesus bloqueou o mal com o bem. É por isso que ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, ele foi zombado, ele foi humilhado, e ele pagou isso com o quê? Com o bem, dizendo o seguinte na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
Amém? Vamos orar às 4h30, hoje é domingo, dia de Santa Ceia, às 4h30 eu volto a falar mais um pouquinho a respeito disso. Isso é um tema profundo e maravilhoso, e nós temos que pensar a respeito, porque disso depende a saúde da nossa sociedade. E a igreja, ela tem completa responsabilidade sobre isso, completa responsabilidade sobre isso. É a igreja que faz a diferença. É o povo de Deus que faz a diferença. Eu não estou falando de igreja na placa, né? Eu estou falando de igreja no sentido de corpo místico de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, 4h30 eu volto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos essas vidas, cada um que está aqui, seus queridos, familiares, os nossos amados, idosos, ó Senhor, nossas crianças, todos os nossos familiares diante do Teu altar. Fala o nosso coração, continua a ministrar, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu volto com esse tema às 4h30 da tarde, esperando você. Um beijo para você, um domingo maravilhoso, cheio de vida. Domingão, hein? Bom almoço para você. Deus abençoe. Até mais tarde.